O sol da manhã brilhava através das grandes vitrines da Conexão Autos, o showroom de carros de luxo mais famoso de São Paulo. Os carros estavam impecáveis, alinhados sob luzes suaves, e pessoas bem vestidas circulavam com naturalidade pelo salão. Mesmo nesse cenário sofisticado, Marta entrou de maneira simples, com roupas discretas e um olhar de quem carregava tanto orgulho quanto esperança. Ao lado dela, afeto e expectativa se mesclavam no rosto, seus passos calmos contrastando com o clima apressado do lugar. Ela não se envolveu em conversas vazias ou cumprimentos automáticos. Apenas observava em silêncio, tentando se situar. No entanto, a recepção não foi das melhores. Vários funcionários lançaram olhares que mal disfarçavam a surpresa e o desconforto. Sorrisos feitos por obrigação apareceram, e até alguns clientes olharam de cima a baixo, como se Marta não estivesse no lugar certo. Era como se aquele ambiente elegante tivesse regras não ditas sobre quem podia ou não sonhar. O que deveria ser uma manhã para comemorar uma grande conquista pessoal já começou com barreiras invisíveis. Mesmo assim, Marta manteve a cabeça erguida, tentando focar no verdadeiro motivo de estar ali, realizar um desejo antigo e abrir portas para um futuro melhor para sua filha. Marta caminhava devagar pelo salão, passando entre carros que brilhavam sob as luzes do teto, mas sentia a pressão de todos os olhares. Por mais que tentasse focar nos detalhes dos veículos, era impossível ignorar os olhares de julgamento lançados na sua direção. Alguns funcionários, ao cruzarem por ela, rapidamente desviavam o olhar, fingindo ajustar as gravatas ou arrumar papéis, como se não anotassem de verdade. Do lado dos clientes, sussurros discretos surgiam aqui e ali e pequenas risadas abafadas atravessavam o ambiente. Era como se o ar ficasse mais pesado a cada passo, tornando seu caminho entre os carros ainda mais silencioso. Apesar desse clima quase sufocante, Marta não baixou a cabeça nem se deixou abalar. Lembrou de todos os esforços feitos por sua filha Ana para se formar em medicina, das noites em claro, das pequenas conquistas e dos grandes desafios vencidos. Esse era um momento que as duas haviam sonhado por muitos anos. Um presente que simbolizava o início de uma nova etapa e o reconhecimento de tanta dedicação. Determinada, Marta ignorou o desconforto e concentrou-se em escolher algo especial para Ana, acreditando que a realização do sonho delas tinha que ser mais forte do que qualquer preconceito ou barreira invisível daquele lugar. O clima já era pesado, mas tudo piorou de vez quando Jorge, o gerente do showroom, veio em direção a Marta. Ele usava um sorriso forçado, daqueles que não escondem a falta de simpatia, e falou alto o suficiente para chamar a atenção de quem estava por perto. Com frases que pareciam gentis, mas na verdade eram carregadas de desprezo, Jorge deixou subentendido que aquele tipo de cliente talvez encontrasse opções melhores em outros lugares da cidade. Tudo era dito de modo sutil, mas o recado era claro. Marta não era vista como parte daquele ambiente de luxo. A fala dele gerou um silêncio estranho no salão, só interrompido pelos risinhos e cochichos de alguns clientes. A experiência, que deveria ser especial, virou motivo de piada para quem assistia à cena. Alguns funcionários também pareciam desconfortáveis, mas ninguém se atreveu a intervir. Marta sentiu o rosto esquentar, mas mesmo assim se recusou a recuar. Em vez de abaixar a cabeça, ela olhou firme para Jorge, mantendo a postura e o olhar sereno. Sabia que não estava errada em buscar o melhor para Ana. Aquela dignidade silenciosa calou muitos por alguns segundos. Foi um daqueles momentos que testam a coragem de uma pessoa diante da injustiça. À medida que Jorge continuava com aquelas frases frias e atitudes excludentes, Marta sentiu uma dor que ia muito além daquele momento.
Cada palavra parecia despertar lembranças de outras situações, histórias contadas por sua mãe e avó, de tempos em que mulheres negras eram sempre colocadas à margem ou consideradas menos capazes só pela cor da pele ou pelo bairro onde moravam. Era duro perceber que, mesmo em pleno ano de 2024, aquele preconceito persistia, agora travestido de sorrisos falsos e discursos polidos. Para Marta, havia uma ironia dolorida em estar ali. Ela conhecia aquele prédio, desde que era apenas um terreno baldio. Trabalhou durante anos como administradora em uma empresa de construção responsável por parte da obra. Era difícil imaginar que aquele local, antes símbolo de progresso, pudesse ser tão frio e opressor diante do simples sonho de presentear a filha. Respirando fundo, Marta resolveu não ceder. Encarou Jorge e todos os olhares que a cercavam com a postura de quem sabe o próprio valor. Disse apenas o necessário, com voz serena, exigindo o respeito que merecia não só por ela, mas por todas as pessoas ignoradas em situações parecidas. O salão ficou quieto por um tempo. Alguns olhares desviaram, outros transmitiam surpresa. Ali nascia, mesmo que timidamente, a esperança de mudança. Jorge parecia determinado a acabar com qualquer chance de Marta permanecer no showroom. Quando ela insistiu com toda a firmeza que queria falar com o gerente da concessionária ou até mesmo com alguém da diretoria, ele revirou os olhos e resmungou alto, demonstrando o quanto achava aquela solicitação absurda. Ignorando completamente o que ela dizia, pegou o telefone e pediu para Renato, o segurança mais antigo da casa, ir até o salão principal. Não demorou nem 2 minutos para Renato aparecer, imponente com seu uniforme azul escuro, chamando a atenção de quem ainda assistia à cena. Renato se aproximou devagar, já entendendo pelo olhar de Jorge sobre o que se tratava. Mesmo sem dizer nada agressivo, Renato deixou claro, com gestos e palavras mornas, que Marta precisava sair do local por orientação da gerência. Os clientes e funcionários, em silêncio, acompanhavam a movimentação. Alguns claramente desconfortáveis, outros até satisfeitos com a atitude tomada. Ao ser conduzida até a porta, Marta sentiu a vergonha por um instante. Porém, à medida que caminhava pelo corredor de saída, percebeu que o constrangimento virava algo diferente. Uma vontade de lutar não apenas por ela e por Ana, mas por tantas outras pessoas que já passaram por situações parecidas. A humilhação ali foi dando espaço a um sentimento de justiça por conquistar. Enquanto Renato acompanhava Marta até a saída, Camila, a recepcionista recém-chegada, não conseguia desviar o olhar daquela cena. Ela imaginava a própria mãe passando por algo parecido quando tentava conseguir um emprego melhor ou simplesmente entrar num restaurante mais chique em Belo Horizonte. O jeito com que Jorge e os outros tratavam Marta era dolorosamente familiar. Camila segurava a vontade de intervir, mas sentia um frio na barriga só de pensar em contrariar o gerente, que sempre deixava claro que mandava ali. Tinha conseguido aquele emprego fazia poucas semanas e sabia que qualquer atitude considerada inadequada poderia custar sua vaga. Mesmo assim, algo dentro dela não deixava quieto. Camila percebeu o olhar firme de Marta e como ela saiu de cabeça, erguida, sem abaixar para ninguém. Isso mexeu fundo. Pela primeira vez, Camila sentiu que talvez não precisasse aceitar tudo calada só para sobreviver. O silêncio dos colegas e dos clientes era pesado, quase incômodo. Mas dentro dela crescia uma ideia de que era preciso fazer algo diferente, nem que fosse começar devagar, mudando a postura, trocando palavras com as pessoas certas. O exemplo de Marta já era para Camila uma semente de coragem tentando brotar em meio ao medo. Quando Jorge mandou Renato acompanhar Marta para fora mais uma vez, Camila sentiu o estômago revirar. Ela hesitou, olhou ao redor e viu que ninguém
se mexia, todo mundo preso naquela bolha de medo ou indiferença. Foi então que tomou coragem e, mesmo com as mãos suando e o coração disparado, deu um passo à frente. A voz saiu um pouco trêmula, mas deu para todo mundo ouvir o que ela disse. A dona Marta não fez nada errado. Todo cliente aqui merece respeito, não importa de onde veio ou como se veste. Isso não está certo. O salão inteiro pareceu congelar. Alguns funcionários olharam assustados, como se Camila tivesse quebrado uma regra invisível. Outros trocaram olhares incertos. Entre os clientes, teve quem franzisse a testa, achando absurdo alguém enfrentar o gerente daquele jeito. Mas dava para notar que o comentário dela mexeu com o ambiente. Pela primeira vez, alguém de dentro duvidava daquela lógica que já era vista como certa ali. Jorge endureceu de imediato, mas ficou na defensiva, percebendo que nem todo mundo concordava calado. O gesto de Camila era singelo, mas foi como uma pedra jogada num lago parado. Provocou ondas. E por menor que fosse aquela coragem, ela já tinha mudado algo em todos que testemunharam aquele momento. Jorge, visivelmente incomodado com a ousadia de Camila, não perdeu tempo em endurecer o tom. Ele falou alto, deixando claro para todos ouvirem que questionar ordens naquela empresa era inaceitável e mandou que ela voltasse imediatamente para a recepção. A ameaça ficou no ar. Perder o emprego estava implícito ali, no modo como ele a olhou, firme e frio. O clima ficou pesado, com o pessoal trocando olhares nervosos, uns com pena de Camila, outros preocupados com suas próprias situações. Mesmo assim, a jovem não se arrependeu. O simples aceno de cabeça que Marta lhe deu, um olhar cheio de orgulho e gratidão, foi mais forte que qualquer medo de demissão. Camila voltou ao balcão com passos lentos, o coração acelerado, mas carregando uma coragem nova que parecia não caber mais só dentro dela. Sentada ali, percebeu que o showroom não era mais o mesmo. Algo havia mudado sutilmente. Não era nada gigantesco, pelo menos não naquele instante. Mas parecia que, de alguma forma, a verdade tinha sido dita e não iria sumir tão fácil. Pela primeira vez, Camila se sentiu parte de um movimento, ainda que pequeno, contra o costume antigo de abaixar a cabeça diante das injustiças. Andando devagar pelo estacionamento do shopping Del Rey, Marta tentava digerir tudo o que tinha acabado de acontecer. O sentimento de vergonha era forte, mas era como se algo ainda maior estivesse crescendo por dentro dela, junto com a lembrança dos olhares de Camila e de tantas outras pessoas que, como ela, já haviam sentido o gosto amargo da exclusão. Aceitou entrar no carro, apoiou a cabeça no volante por alguns segundos e deixou que algumas lágrimas caíssem, mas logo se recompôs. Tinha certeza de que não seria mais uma a aceitar aquilo em silêncio. Pegou o celular com as mãos ainda trêmulas e abriu o grupo da diretoria da Associação Brasileira pela Diversidade e Igualdade. Sem rodeios, escreveu uma mensagem clara. Era preciso reunir todo mundo com urgência, já que aquela situação que ela tinha vivido era só um espelho de tantas outras. Disse que estavam enfrentando mais uma vez um velho obstáculo e que não dava mais para aceitar apenas campanhas bonitas se na prática nada mudava. O que começou naquela manhã, como a simples ideia de comprar um presente para Ana, sua filha, agora ganhava outro tamanho. A partir daquele momento, Marta se comprometeu. Sua luta não seria mais só pessoal, mas coletiva. E ninguém calaria aquela voz que finalmente tinha rompido o silêncio. Dentro do showroom, Jorge estava satisfeito, dando tapinhas nas costas dos colegas e soltando comentários irônicos, como se tivesse resolvido um grande problema. Alguns vendedores riram, outros só fingiram acompanhar, mas por dentro nem todos estavam tão confortáveis assim.
Para eles, expulsar uma cliente era um troféu, uma afirmação do suposto poder daquela equipe sobre quem entrava e saía do local. Ninguém ali parecia imaginar quem era, de fato, aquela mulher que mandaram embora, nem o alcance que as decisões dela tinham em Belo Horizonte. O clima era de comemoração, mas também de alienação. Eles estavam completamente alheios ao verdadeiro peso daquele momento. No estacionamento, Marta enxugou o rosto e ajeitou o cabelo, determinada a não deixar aquele episódio cair no esquecimento. Ela sabia, mais do que ninguém, que o silêncio só seria cúmplice da injustiça. Fez algumas ligações rápidas, convocando advogados da associação e colaboradores importantes. Sabia que não ia ser simples, mas estava pronta para enfrentar o preconceito não apenas de Jorge ou dos gerentes, mas de todo o sistema que achava normal excluir pessoas como ela. No fundo, aquela humilhação tinha virado combustível. Dessa vez, Marta não ia seguir sozinha. Já estava desenhando um caminho de resistência que envolvia todos ao seu redor. No final daquela tarde, pontualmente às 4 horas, a entrada do Shopping Del Rey virou cenário de algo incomum. 3 carros pretos, com vidros escurecidos e placas conhecidas de quem frequenta o meio empresarial de Belo Horizonte, estacionaram lado a lado. Pessoas pararam para olhar, tentando adivinhar quem seriam os visitantes ilustres. Marta saiu do primeiro carro com uma postura firme e tranquila, vestindo um terno azul marinho que parecia feito sob medida. Ao lado dela, saíram outros diretores, todos bem alinhados, e 2 advogados conhecidos pelas ações de impacto na cidade. O grupo entrou junto no shopping, e logo o burburinho começou. Funcionários de lojas vizinhas cochichavam enquanto seguranças se ajeitavam nas portas, incertos do que fazer. Quando passaram pela entrada do showroom, Jorge paralisou no meio do caminho. O sorriso confiante desapareceu rápido ao perceber quem estava de volta ali, e ainda acompanhada de pessoas tão importantes. O ambiente mudou em segundos. Aquela falsa sensação de superioridade cedeu lugar ao medo e à insegurança. Clientes pararam para observar, sentindo que estavam diante de uma situação muito maior que uma discussão de loja. Pela primeira vez, o poder que realmente conta estava na mão de quem buscava justiça, provando que tudo pode virar quando coragem e verdade se unem. No meio do salão, com todos os olhares grudados nela, Marta respirou fundo antes de começar a falar. A voz saiu forte, sem tremor. Disse primeiro quem era, contando que liderava a Associação Brasileira pela Diversidade e Igualdade, uma das organizações mais respeitadas da cidade. Explicou rapidamente o motivo da visita inicial, apenas para comprar um presente para Ana. Depois olhou diretamente para Jorge, que agora mantinha as mãos cruzadas e o rosto fechado, e narrou como foi tratada, afastada e humilhada pelo simples fato de não se encaixar no padrão social esperado por eles. Marta não parou por aí. Falou também sobre os olhares dos colegas, sobre o silêncio cúmplice e de como aquilo tudo era reflexo de uma cultura dentro do shopping, algo muito maior que o erro de uma pessoa. Ela mostrou que não estava ali para buscar vingança, e sim para exigir mudança, mais respeito e que aquela situação não se repetisse com ninguém. O impacto foi imediato. Alguns funcionários começaram a evitar seu olhar, visivelmente constrangidos. O próprio Jorge dava pequenos passos para trás, percebendo a dimensão do problema. Clientes que antes só observavam agora torciam para que aquela fala trouxesse consequências de verdade. O showroom nunca ficou tão silencioso, cada um sentindo o peso do momento. Quando Marta terminou de falar, quem assumiu a palavra foi Vanessa, a conselheira jurídica da associação. Ela se dirigiu a todos de maneira objetiva e segura, explicando:
que não apenas aquela situação não seria ignorada, como também seriam tomadas providências imediatas. Anunciou ali, sem rodeios, que a direção do shopping tinha solicitado uma investigação rigorosa sobre o ocorrido e que, a partir daquele momento, tanto Jorge quanto Renato, o principal vendedor, estavam oficialmente afastados até que tudo fosse apurado. O choque foi geral. Jorge tentou argumentar, dizendo que tudo não passava de uma confusão e que seu objetivo nunca foi ofender ninguém. Renato, visivelmente nervoso, insistiu que apenas seguia as orientações do gerente. Mas as justificativas deles não convenceram ninguém, principalmente com tudo que já tinha sido exposto. Marta, então, reforçou o recado, lembrando que o compromisso maior da associação era com o respeito a todas as pessoas, não importando a aparência ou de onde vinham. Esse sempre foi o verdadeiro protocolo, muito além de qualquer manual interno ou regra de fachada. O ambiente, antes hostil, agora estava tomado por uma sensação diferente. Alguns funcionários se entreolharam, aliviados, pois sabiam que, finalmente, havia chegado a hora de parar de fingir que nada acontecia. O silêncio era sinal de que todos sentiam o peso e, ao mesmo tempo, a esperança daquele novo começo. Assim que Vanessa terminou o anúncio, não demorou para que a direção do shopping formalizasse, na frente de todos, a demissão de Jorge e Renato. Os colegas ficaram em silêncio, observando enquanto os dois, visivelmente derrotados, pegavam suas coisas apressadamente, tentando evitar qualquer contato visual com os demais. Não havia clima para deboche nem para justificativas. O ambiente pesado dava lugar a uma atmosfera de reflexão. Alguns funcionários mais antigos trocaram olhares surpresos. Para muitos ali, era a primeira vez que viam alguém em posição de poder ser realmente responsabilizado por atitudes preconceituosas. Marta, ao notar a tensão misturada com alívio, aproveitou para reforçar que aquela medida não era pelo desejo de acabar com a carreira de ninguém, mas porque todos, sem exceção, mereciam respeito. Ressaltou que atitudes que favorecem a exclusão não podiam mais passar despercebidas ou serem tratadas só como erros pequenos. Com o tempo, enquanto Jorge e Renato atravessavam o corredor de saída, outros funcionários começaram a se sentir mais à vontade. Pela primeira vez, gente que normalmente ficava quieta arriscou um sorriso ou uma troca de palavras de incentivo entre si. As conversas ganharam tom otimista e muitos sentiram que finalmente poderiam trabalhar, mostrando quem realmente eram, sem medo de humilhação. Com os olhares todos voltados para ela, Marta segurou o microfone que uma funcionária, tímida, lhe entregou. Falou sem formalidade, como gente que conversa de igual para igual. Explicou que aquilo nunca foi só sobre punição, mas principalmente sobre criar uma nova maneira de conviver ali dentro. Pediu que ninguém deixasse o medo ou o costume falar mais alto do que o respeito pelo outro. Insistiu que cada um poderia ser a faísca de mudança que Belo Horizonte tanto precisava ver em espaços como aquele. Encorajou todos a não aceitarem mais situações de injustiça, seja contra colegas, clientes ou qualquer pessoa que cruzasse as portas do shopping. Em seguida, Vanessa pegou a palavra. Com aquele jeito firme e direto, ela garantiu que o plano era ir muito além de conversar. Informou que dali para frente, todos os funcionários participariam de treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão, promovidos em parceria com especialistas da associação. E não só isso. Quem quisesse contribuir com sugestões ou projetos para melhorar o ambiente de trabalho, teria total abertura. O showroom, que em outros tempos serviu de palco para vergonha e desigualdade, agora começava a ganhar cara nova. Entre olhares de esperança, alguns funcionários até se aproximaram para agradecer. Já era visível que algo ali tinha mudado para sempre. Quando o clima ficou mais leve,
Marta surpreendeu todo mundo ao chamar Gabriela para se juntar a ela na frente da equipe. Gabriela era uma daquelas pessoas que raramente procuravam destaque, mas tinha sido a única a se manifestar contra o que aconteceu no dia do incidente, mesmo sabendo que isso podia colocar seu emprego em risco. Marta falou para todos ouvirem que precisava de gente assim, com coragem e integridade. Exatamente o tipo de liderança que o Shopping Del Rey carecia para dar um novo rumo à sua história. O reconhecimento pegou Gabriela de surpresa. Muito emocionada, ela mal conseguia segurar as lágrimas quando Marta anunciou ali, diante de todos, que ela seria a nova gerente-geral do showroom. Disse também que Gabriela teria todo o apoio, não só para ajustar o que havia dado errado, mas para ajudar a construir uma cultura de respeito e inclusão dali em diante. A equipe aplaudiu, alguns até com um sorriso aberto e sincero, sentindo uma esperança real no ar. Saber que alguém que veio de dentro, que conhecia as dificuldades do dia a dia e era respeitada por colegas, agora lideraria as mudanças, fez muitos acreditarem que, dessa vez, as coisas poderiam ser diferentes de verdade no shopping. Com o passar das semanas, era impossível não notar as mudanças acontecendo no Shopping Del Rey. Logo na entrada do showroom, cartazes coloridos traziam frases como "Aqui, toda história importa" e "Sinta-se em casa do seu jeito". Os funcionários, que antes evitavam contato visual, agora recebiam cada cliente com um sorriso de verdade, daqueles que mostram interesse genuíno. Gabriela, no novo papel de gerente-geral, fazia questão de organizar reuniões semanais. Nessas conversas, ela criava um espaço onde todo mundo podia falar sem medo, dividir experiências e sugerir maneiras de melhorar o atendimento. Muitos funcionários que antes se achavam invisíveis começaram a se soltar, contaram sobre suas vidas e propuseram pequenas mudanças que fizeram toda a diferença no clima do lugar. Até os clientes começaram a notar. Dona Lourdes, que frequentava o shopping desde quando ele abriu, comentou que nunca tinha se sentido tão bem-vinda. Jovens de diferentes bairros compartilhavam risadas e histórias ali dentro, sem receio de julgamento. O showroom, que um dia foi visto como um espaço fechado e pouco acessível, se transformou em referência de respeito, mostrando que, com coragem e vontade, qualquer ambiente podia virar um ponto de encontro para todos. Num sábado movimentado, Marta voltou ao Shopping Del Rey, acompanhada da filha, Sofia. Era o mesmo local onde poucas semanas antes tinham passado por aquele constrangimento, mas agora tudo parecia diferente. Logo na entrada, foram recebidas por Gabriela, com um sorriso aberto e um abraço apertado. Todos os funcionários do showroom reconheceram Marta e Sofia e fizeram questão de cumprimentá-las. Não havia clima de formalidade, mas sim a sensação de que elas realmente eram bem-vindas ali. O momento da entrega do presente, aquele mesmo que Sofia tanto sonhava havia meses, virou uma pequena celebração. Alguns funcionários puxaram palmas, outros chamaram clientes para se juntar à comemoração. Marta, emocionada, olhou em volta e percebeu o quanto as pessoas se entregavam ali, sem medo, cada um com sua própria história. Gabriela fez questão de agradecer pela coragem das duas em não ficarem caladas diante da injustiça. Sofia, que antes mal falava, pegou coragem e agradeceu à mãe e a Gabriela. Disse que entendia, ali na prática, como atitudes de coragem e justiça mudam lugares inteiros, não só para elas, mas para cada pessoa que passasse por ali. A partir daquele dia, o showroom era mesmo um lugar para todos. A transformação que começou ali no Shopping Del Rey logo deixou de ser um caso isolado. Em questão de meses, outras lojas da mesma rede espalhadas por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador começaram a adotar as mesmas práticas.
Reuniões com toda a equipe, treinamentos sobre respeito à diversidade e uma política clara de promoção por mérito passaram a fazer parte da rotina. Nos murais de cada loja, fotos de funcionários e depoimentos de clientes de todo tipo mostravam que algo novo estava acontecendo. Isso incentivou funcionários a se esforçarem mais, porque sabiam que agora suas histórias e talentos seriam valorizados de verdade. Os relatórios de satisfação já não vinham só com críticas ou sugestões, mas com relatos emocionantes de famílias, jovens e até pessoas idosas que antes não se sentiam à vontade nos ambientes das lojas. O nome de Marta e Gabriela começou a aparecer em jornais e programas de televisão, servindo de exemplo para gente de lugares distantes. Empresas de outros setores procuraram entender o que estava acontecendo, querendo também transformar seus espaços. Muita gente, até de fora do Brasil, passou a enxergar que o verdadeiro luxo não era esconder quem se é, mas criar um ambiente acolhedor. Ali, cada pessoa passou a ser tratada como única, e isso por si só já era uma mudança enorme. No final daquele ano, chegou o dia do tão esperado evento anual da rede, realizado num grande centro de convenções em São Paulo. O salão estava cheio de gente de todas as regiões do país. Funcionários antigos, jovens recém-contratados, chefes de setores, clientes convidados e até representantes de organizações sociais. O palco foi montado com simplicidade, mas o clima era de uma festa diferente, mais calorosa. Quando anunciaram os nomes de Marta, Gabriela e Sofia, todo mundo se levantou em aplausos, muitos emocionados por reconhecer as trajetórias das três. Marta, visivelmente tocada, pegou o microfone primeiro. Em seu discurso, ela deixou claro que justiça nunca deveria ser vista apenas como castigo, mas sim como uma chance de reconstruir confiança e abrir caminhos a quem, por muito tempo, ficou de fora. Falou da importância de escutar, de ajustar o que precisa e, principalmente, de não perder a esperança de se tornar um espaço melhor para todo mundo. As três, lado a lado no palco, representavam mais que conquistas pessoais. Elas eram a prova de que é possível transformar dor em aprendizado e aprendizado em mudança real. O Shopping Del Rey, que já tinha carregado fama ruim, agora era exemplo de respeito. Ali, coragem e empatia mudaram tudo.